A palavra é Jesus Cristo. Celebramos neste domingo o 23º do tempo comum no mês da Bíblia. Peçamos a Nosso Senhor a graça do seu Espírito, que nos ilumina, nos aproxima dele, nos faz compreender, abrindo nossa inteligência, nossos olhos, para acolher a palavra como um dom e livrando a vida da gente de todo empecilho, mutismo, surdez, curando nossas almas e nossas vidas para que sejamos comunicadores do conteúdo original e salvador da Palavra de Deus. Neste domingo, nós rezamos com a Igreja, na oração inicial da Santa Missa: Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas, e concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. As leituras que encontramos hoje na Santa Missa têm, na primeira leitura, o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 35, versículos de 4 a 7a. O salmo será o 145, com 3 estrofes, tendo intercalado entre elas o refrão: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. Na segunda leitura, encontraremos o texto da carta de São Tiago, no capítulo 2, versículos de 1 a 5, e o evangelho será o de Marcos, no capítulo 7, versículos 31 a 37. A reflexão deste domingo nos convida a pensar sobre as diversas formas de alienação, cegueira, mudez, aleijões, que nos impedem de ver a realidade e transformá-la. Uma pessoa livre é uma pessoa que enxerga a realidade e sabe discernir os sinais dos tempos, sobretudo discernir entre o bem e o mal. É uma pessoa livre quando tem opiniões próprias, fruto do seu raciocínio, da sua inteligência. É livre quando não depende de outros, no sentido de não ser submissa aos caprichos de outras pessoas, sobretudo das que querem apenas usá-la para o seu próprio benefício. Quando não sabemos fazer escolhas, podemos fazer escolhas erradas, que trazem consequências para a pessoa e a comunidade. Desse modo, ouvir, andar e enxergar não significa apenas ouvir, andar e ver literalmente, mas ter senso crítico para não se deixar enganar. É também disso que tratam as leituras da Santa Missa de hoje, quando colocam diante de nós o tema da libertação do surdo-mudo, ou melhor, quando mostram um Deus que abre nossos ouvidos e nos dá voz para construir um mundo novo. A palavra é Jesus Cristo. Este 23º domingo do tempo comum. Nosso Senhor, luz para os nossos olhos, voz para a nossa boca, está querendo de nós muito, muito. Nesse tempo de escuridão, de cegueiras, de mutismo, de deficiências as mais variadas, em sentido figurado, mas concreto, sentimos o apelo do Senhor. Vamos à Eucaristia para ouvi-lo, para sermos ocupados pelo seu Espírito e informados por ele. O Senhor quer nos conduzir para o combate, um bom combate, um testemunho presencial, comprometido, às vezes duro, difícil, mas
Ele nos dá a sua resistência. É Ele a nossa força. Por isso, nossa alma bendiz ao Senhor e o faremos por toda a nossa vida. Sim, agradecemos a nosso Senhor o dom da fé cristã. Agradecemos a nosso Senhor o dom do seu Filho Jesus Cristo, que dá vida para a nossa vida. A sua vida e ressurreição enchem a nossa vida de vida plena. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra é Jesus Cristo, a palavra que dá sentido e clareza à vida de cada um de nós. Portanto, estamos muito felizes, seguros, serenos, combatentes, resilientes, fortalecidos. Tudo posso naquele que me fortalece. É essa então a força que nos anima, a virtus, o dínamo, a espiritualidade que a palavra de Deus nos dá a cada dia e mais ainda a cada domingo, como o de hoje. Te convido então a ouvir a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Efatá é a palavra hebraica que quer dizer em português abre-te, que ouvimos no dia do batismo de uma criança, da qual somos padrinho, madrinha, pai ou mãe, ou ainda que na celebração participamos e ouvimos o gesto que o padre faz, o diácono, ao colocar os dedos próximos do ouvido e da boca da criança. Abre-te. Jesus está atravessando a região da Decápole, uma região de miseráveis, ou de pessoas que foram colocadas na miséria pelos desmandos de alguns. Passar por essa região significa colocá-la na sua rota, no seu caminho, ou seja, entre as suas prioridades. A prioridade de Jesus é estar com os que sofrem, para ajudá-los a libertar-se dos sofrimentos. Um sofrimento similar ao que vimos na primeira leitura, mas que tem solução, desde que haja boa vontade, esperança daqueles que são vítimas desses sofrimentos. Quando Jesus passava por esta região, eis que levaram até ele um homem surdo que falava com dificuldade. Esse homem simboliza uma categoria, um povo e não apenas um indivíduo. Vale lembrar que todo aquele que tem dificuldade de escutar tem dificuldade de falar, pois geralmente falamos o que ouvimos e, se não ouvimos, não aprendemos a falar. E quem não fala, não denuncia, e quem não denuncia, vive na opressão. É uma junção de coisas e situações que levam à alienação. Ensinar uma pessoa a ouvir, abrir seus ouvidos,
alertá-la de certas situações ou das situações que a cercam, é um processo de conscientização, ou seja, de libertação. É isso que Jesus faz neste texto que acabamos de ouvir no Evangelho. Foi pedido que Jesus pusesse a mão sobre ele. Impor as mãos significa estender a mão, ser solidário, fazer algo para mudar aquela situação, aquela realidade. E foi o que Jesus fez. Antes, porém, leva o homem para fora, afastando-se da multidão. Esse afastar-se significa retirá-lo daquele meio, daquela situação de desprezo. Ou seja, a libertação só vai acontecer se rompermos com determinada realidade, se nos afastarmos de certas situações alienantes e desprezadoras, pois o meio faz o indivíduo. A multidão que ali estava era igualmente alienada, sofria os mesmos sofrimentos, similar ao que vimos na primeira leitura de hoje do profeta Isaías. Assim, a pedagogia de Jesus mostra que é preciso se afastar de certas coisas, romper com certos sistemas, se queremos de fato ser livres, ouvir e falar, enxergar e andar com as próprias pernas. Quando Jesus toca o ouvido do surdo e cospe no dedo, e com a saliva toca na sua língua, mostra que a partir desse momento ele teria algo de Deus nele, transmitido por Jesus. A saliva de Deus, o hálito de Deus, o ar de Deus, o Espírito de Deus. Jesus pregava por toda parte, anunciando o reino de Deus. O que era surdo-mudo, a partir de agora, com a saliva de Jesus, seria também um anunciador da boa notícia, embora Jesus lhe tivesse pedido que ele não dissesse nada a ninguém. Como não falar, não partilhar, não contar algo tão maravilhoso ocorrido na vida? Quem recebe a missão profética não se cala, mas que recuperar a audição e a voz, esse homem recupera a sua consciência e, consciente da sua condição, de sua realidade nova, clama em voz alta a todos para que os outros também possam ouvir e falar. Do toque da palavra ao brado da missão. Quando todos os alienados se libertarem de sua situação de silêncio imposto, injusto e criminoso, ou condição de alienados, haverá muitas vozes clamando por justiça, pela verdade, pela decência, pela moral, pela ordem sadia e humanizadora. E não haverá mais tanto sofrimento, tanto parlatório, tanta palavra jogada fora, tanta baboseira dita, mentira imposta, tanta gente sendo enganada e tantas pessoas manipuladas, como estamos vendo atualmente, por uma bagatela de dinheiro, de comida e até mesmo de sexo. É essa a missão profética. É isso que o profeta Isaías anuncia e é isso que Jesus, o profeta escatológico do Pai, ensina com a cura do surdo que falava com dificuldade. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos liberta de todo mal, cegueira, surdez, entupimento de tudo que não presta deste lixo que atualmente infundem dentro de nós, que o Senhor diga para nós: Efatá, abre-te, abre-te, saia da tua boca a boa palavra, saia de ti o bom espírito, saia da tua vida e exale o bom odor de Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.